A paz e graça do Senhor. Primeiro, vamos ler Apocalipse capítulo 22, os versículos 1 e 5 juntos. E mostrou-me o rio puro da água vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de meses em meses, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. O capítulo de Apocalipse 22 vai até o versículo 21 e vamos dividi-lo em várias partes. Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia. No capítulo 22, Jesus disse 3 vezes: Eis que presto venho, eis que cedo venho, e certamente cedo venho. A mensagem implícita de Jesus em Apocalipse capítulo 22 é que ele virá em breve. E em todas as Bíblias, as palavras da profecia que Jesus falou por meio do apóstolo João terminam com Apocalipse capítulo 22, do versículo 21. Portanto, todas as profecias não devem se desviar do escopo do conteúdo deste livro de Apocalipse. A profecia adequada deve fazer parte do plano de salvação de Deus. Para dar um exemplo simples, é uma revelação antibíblica testificar que um profeta viu um ministro famoso que já havia morrido em seus olhos espirituais, vivendo confortavelmente com um edifício no céu. Porque o terceiro céu não é um lugar onde você pode entrar sem o julgamento. É porque aqueles que morreram em Cristo serão julgados no tribunal e o destino será decidido. Essas profecias que não estão de acordo com os ensinos da Bíblia são antibíblicas. O capítulo 22, versículo 1 a 5, está conectado com o capítulo 21. O capítulo 21 descreve a santa cidade, a Nova Jerusalém. Esta cena é complementada com Apocalipse, capítulo 22, os versículos 1 a 5. Especialmente no versículo 1, há uma cena onde há o rio puro da água da vida, e o trono de Deus e o Cordeiro estão lá. O Deus mencionado no versículo 1 é Deus Pai, e o Cordeiro é Jesus, o rio da água da vida, e a água viva é o Espírito Santo. Está falando de Deus Trindade, sentado no mesmo lugar. O trono está escrito no singular na escritura original em grego. Nesse trono, podemos ver a Trindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo aparecendo novamente. A razão pela qual se diz
que a Trindade reapareceu é porque no Novo Testamento a Trindade foi dividida em 3 pessoas, de acordo com seus papéis. A Trindade começa a aparecer em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O Deus mencionado no versículo 1 deve ser traduzido como o Deus Trindade. Simplesmente, Deus é, em hebraico, e é singular. Na escritura original em hebraico, é escrito como Elohim. que é plural. Essa palavra tem uma característica, sempre assume um verbo no singular. O verbo predicado de um sujeito dual assume o plural. Não é apenas em Gênesis capítulo 1, versículo 1, mas em Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3 e assim por diante em todos os lugares. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham como um só corpo. No Antigo Testamento, podemos ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam como um só corpo. No Novo Testamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eram um só corpo, são todos o mesmo Deus. Eles foram divididos, separados em 3 pessoas de acordo com suas funções. O versículo que explica esta parte corretamente é João, capítulo 14, o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. Quando Jesus, o Filho, ora ao Pai, Deus Pai, ele enviará o Espírito Santo. Isso explica claramente que as 3 pessoas são separadas por funções. Desta forma, no Novo Testamento, ele foi dividido em 3 papéis, mas Apocalipse capítulo 21, no versículo 1, mostra que ele se torna um corpo novamente em um trono. No Novo Testamento, ele foi dividido em 3 funções e voltou como um só corpo em Apocalipse capítulo 22, porque toda a obra que Deus planejou foi concluída. Antes do casamento, Jesus estava no papel de noivo e o Espírito Santo era o papel de reunir os santos em um corpo para que eles pudessem se unir com a igreja, que se possam tornar a noiva pura, uma noiva pura. É por isso que capítulo 22, versículo 1, é um versículo muito importante nesse sentido. Vamos ler o versículo 2. Do meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de meses em meses, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. No meio da praça, na escritura original em grego, é escrito como Plate alfa. que significa praça. Logo está escrito sua praça. A Bíblia brasileira está devidamente traduzida. Ela se refere à praça na Cidade Santa, a Nova Jerusalém. A praça é um substantivo feminino, porque a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, é a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Ela é expressa na forma feminina. É por isso que o pronome da sua praça foi usado.
Um rio da água da vida flui no meio da praça em Nova Jerusalém e Egito, que há uma árvore da vida de uma e da outra banda do rio. O que é esta árvore da vida? É um pouco difícil para nós imaginarmos. Um rio corre no meio da cidade santa, Nova Jerusalém. Há uma árvore de cada lado do rio. Então, esta árvore é uma planta trepadeira. Porque não pode haver uma única árvore em qualquer lado do rio, a menos que seja uma árvore trepadeira. Portanto, acho que esta árvore da vida é provavelmente uma videira. E em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse que ele é a videira. Vamos ler juntos. Eu sou a videira, vós as varas que está em mim, e eu nele está dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A árvore da vida em Apocalipse capítulo 22, o versículo 2, é escrita como Xylon. na escritura original em grego. A propósito, esta palavra Xylon. é usada em Gálatas capítulo 3, no versículo 13, para se referir à árvore na cruz na qual Jesus foi crucificado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A árvore na qual Jesus se penduraria já foi mencionada em Deuteronômio, capítulo 21, no versículo 22 e 23. É citado em Gálatas, capítulo 3, no versículo 13. Vamos ler. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurareis no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Não se trata de ser pendurado em uma árvore viva. Disse-se que ele seria pendurado no madeiro. Em grego, o madeiro é Xylon. e a árvore viva é. Dendron. A Bíblia traduzida como árvore vivas está incorreta. Isso significa que uma árvore morta é ressuscitada e se torna uma árvore da vida e dá frutos dessa árvore. A explicação das nações em Apocalipse capítulo 22, o versículo 2, está escrita em Apocalipse capítulo 2, no versículo 26. Jesus disse que aquele que vence, que guarda minhas obras até o fim, daria autoridade sobre as nações. Quem vence é quem guarda as obras de Jesus até o fim. Se você quer assistir à obra de Jesus, você tem que ir à festa de casamento e se casar. Ele disse que daria a essa pessoa a autoridade para reger as nações. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, o versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Em Apocalipse capítulo 22, o versículo 2, lemos que todas as nações
estão na santa cidade, a Nova Jerusalém. Em Apocalipse capítulo 20, aqueles que foram julgados no julgamento de grande trono branco e não foram lançados no lago de fogo, entram na cidade santa, a Nova Jerusalém. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, está escrito que o tabernáculo de Deus está com aqueles que não foram lançados no lago de fogo. E disse que eles são o povo de Deus. As pessoas que constituem a santa cidade, a Nova Jerusalém, são os santos que são vencedores. Entre aqueles que são julgados no julgamento do grande trono branco, aqueles cujo nome estão no livro da vida, entrarão na cidade santa, a Nova Jerusalém, após o final do milênio, como povo de Deus. Eles entram como povo de Deus e recebem tratamento. Aqueles que vencerem, ou seja, os santos, serão curados na segunda vinda de Jesus, antes do início do milênio. As folhas da árvore da vida eram para curar todas as nações. As folhas da árvore da vida curam o povo de Deus. E o fruto da árvore da vida é comido por aqueles que venceram e pelos santos. O versículo que explica com precisão esta parte é Apocalipse, capítulo 2, o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontrar no paraíso de Deus. Como este versículo diz, aqueles que vencerem comerão da árvore da vida, o fruto da árvore da vida. Aqueles que vencem não são curados pelas folhas da árvore da vida, em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 2. Assim, os vencedores, os filhos de Deus, são distintos do povo de Deus. O povo de Deus e o filho de Deus são diferentes. Está registrado em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 7, que aquele que vence se tornará como filho de Deus. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Aquele que vence se torna o herdeiro. Os herdeiros podem comer do fruto da árvore da vida, conforme mencionado em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7. Vamos ler João, capítulo 7, os versículos 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Como esses dois versículos dizem, aqueles que acreditam em mim estão na Bíblia. Então, Jesus estava dizendo que as palavras sobre essa água viva estão registradas em algum lugar da Bíblia. Em toda a Bíblia, há apenas Zacarias, capítulo 14, o versículo 8, que fala de água viva. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Naquele dia, água viva jorrará de Jerusalém,
Isso se refere à vinda do Espírito Santo a Jerusalém no dia de Pentecostes. Este rio de água viva nasce em Jerusalém no dia de Pentecostes. E como o Espírito Santo está presente no meio da igreja, onde Jesus voltou e se tornou uma noiva pura, um rio de água viva jorrará. Apocalipse, capítulo 22, os versículos 1 a 5, contém muito conteúdo. Leia primeiro o versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Seus servos são aqueles que vencem, porque eles o servem ao seu lado até o fim. Podemos saber que os servos são vencedores. O versículo 4 explica essa parte. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Você pode descobrir quem são seus servos reconhecendo seus nomes em suas testas. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, há uma descrição daqueles cujos nomes estão escritos em suas testas. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, o versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Reinarão para todo o sempre. Este período não é um reino milenar. O milênio reina com Cristo por apenas uma era, ou seja, por 1000 anos. E reinar para todo o sempre, conforme mencionado em capítulo 22, o versículo 5, se refere a reinar na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, após o milênio. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, o versículo 26 novamente. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. As nações, neste versículo, referem-se àqueles que passaram pelo julgamento do grande trono branco. Ou seja, o povo de Deus que passou o julgamento do grande trono branco, dentre os mortos que saem do mar, a morte e o Hades em Apocalipse capítulo 20, o versículo 13, são referidos como todas as nações. Da mesma forma, mesmo na Santa Cidade, a Nova Jerusalém, os status são divididos em filhos de Deus e o povo de Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, os versículos 6 a 9. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou
conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Esses versículos são semelhantes aos que lemos em outro capítulo. O conteúdo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3, é repetido novamente no capítulo 22. Em capítulo 1, no versículo 3, está escrito que quem lê, ouve e guarda a palavra. E em capítulo 22, no versículo 9, está escrito que quem aguarda é bem-aventurado. Vamos ler o capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, o versículo 19, explica as coisas que em breve hão de acontecer em capítulo 22, versículo 6. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. O livro do Apocalipse está dividido em 3 partes. Disse-se que essas coisas acontecerão em breve. Portanto, o livro do Apocalipse não é apenas sobre escatologia. Conta desde a igreja primitiva até o fim dos tempos e tudo depois do fim. As pessoas interpretam o livro do Apocalipse como sendo limitado à escatologia, mas este não é absolutamente o caso. A razão para tal interpretação limitada é que eles entendem mal o ponto de as que são, em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Isso ocorre porque eles pensam no ponto de as que são é a época em que o apóstolo João viveu. O versículo que explica claramente esta parte é Apocalipse capítulo 1, o versículo 10. Está claramente escrito que o espírito do apóstolo João foi ouvido no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por destra de mim grande voz, como de trombeta. O dia do Senhor, referido neste versículo, refere-se ao dia da segunda vinda de Jesus. Portanto, as que são se refere ao que acontece no dia do Senhor. Com base no dia do Senhor, é um registro do que já aconteceu e do que acontecerá no futuro. As coisas que você viu, de que o Senhor falou no dia do Senhor, se refere às coisas que o apóstolo João viu até o dia do Senhor, o dia da segunda vinda, pela viagem no tempo em espírito. E as que são se refere a coisas que vão acontecer lá, no ar, depois que o Senhor voltar. E as que hão de acontecer depois destas referem-se a as coisas que acontecerão depois da segunda vinda. O livro do Apocalipse é escrito sobre os eventos que ocorrem em 3 períodos de tempo. Precisamos entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 19 corretamente. Mas podemos discernir em que época os eventos registrados no Apocalipse ocorreram. Veja Apocalipse capítulo 1, o versículo 2, que
atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Quanto a tudo o que viu, este é o Evangelho de João. Eu, o apóstolo João, escrevi o Evangelho de João e testifiquei por escrito da palavra de Deus e de tudo o que ele viu sobre Jesus Cristo. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, os versículos 10 a 15. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora. Ele julgará, Jesus, quem ficará fora da cidade santa e quem fica dentro da cidade. Ele está falando sobre o tribunal de Cristo e o julgamento do grande trono branco ao mesmo tempo. Especialmente no versículo 10, ele disse: não cele as palavras da profecia deste livro, há mais de 2000 anos atrás. Mas há pessoas que querem selar as palavras desta profecia. Algumas pessoas dizem que o livro do Apocalipse só pode ser lido pelo pastor, pelos teólogos, e os membros da igreja não devem lê-lo, porque é um livro perigoso. Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, nos diz claramente que não devemos selar este livro. Por outro lado, Daniel, capítulo 12, o versículo 9, nos disse para selar o livro de Daniel. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. A Bíblia nos disse para manter o livro de Daniel selado até o fim, mas é contrário à Bíblia que existem relativamente mais igrejas estudando o livro de Daniel do que o livro de Apocalipse. O que é o livro de Apocalipse? Livro não selado. Significa um livro aberto, uma coisa aberta. Mas é realmente questionável porque eles estão tentando fechar um livro aberto. Quem? Teólogos, alguns pastores. Capítulo 22, o versículo 10, conta o que a mensagem do Apocalipse está tentando transmitir. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. O tempo falado neste versículo não se refere apenas ao fim dos tempos. Está dizendo que os eventos profetizados no livro de Apocalipse acontecerão em ordem, começando na igreja primitiva.
Agora vamos ler capítulo 22, o versículo 11 novamente. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Esse versículo não foi inventado por mim, mas falado por Jesus Cristo. Então, por que Jesus disse isso? Deve-se reconhecer que o livro de Apocalipse é a palavra de profecia que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Não importa o quanto o diabo interfira, o evangelho do reino certamente será testificado onde é necessário. Não é que haja um problema com a evidência do evangelho. Ele estava dizendo que o resultado será diferente dependendo de como cada pessoa recebe o mesmo evangelho registrado na Bíblia. Assim, no versículo 12, ele disse: Eis que voltarei em breve, e tenho recompensa e castigo que darei. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O galardão, neste versículo, que é escrito como Mισθός. na escritura original em grego, o que significa retribuição. Em outras palavras, ele está dizendo que tanto recompensa quanto punição serão dadas. O exterior da cidade mencionado no versículo 15 refere-se a ser lançado no lago de fogo. Não é uma recompensa ser lançado no lago de fogo. Os mortos que no mar, na morte e no Hades mencionados em Apocalipse capítulo 20, no versículo 13, serão ressuscitados para se apresentarem no julgamento do grande trono branco. Isso ocorre porque somente quando os que ressuscitados com o corpo espiritual será julgado e será lançado no lago de fogo, com o corpo espiritual. Há um evangelho importante em Apocalipse capítulo 20, no versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Para saber o que os cães neste versículo significa, Levítico 11 fala do que pode e não pode ser comido. E os cães não ruminam. E os cascos não têm unhas fendidas. Então, por cães, quero dizer membros da igreja que são governados por pensamentos lascivos, em vez de espirituais. As pessoas que não têm discernimento espiritual, porque não meditam na palavra de Deus, são descritas como cães. Os feiticeiros dizem que acreditam em Jesus, mas se referem àqueles que indagam ou confiam seu destino a um espírito diferente do Espírito de Deus. E porque os fornicadores não vigiam e oram, eles não esperam que Jesus volte como noivo e pensam apenas nas coisas mundanas. Ser homicidas é o mesmo que já matar alguém só de pensar. Idólatra é ganância. Se você ama o dinheiro mais do que Jesus, você é idólatra. Aqueles que fizerem essas coisas estarão fora da cidade, no lago de fogo. No entanto, no versículo 14, mesmo que tenham feito isso, é dito que bem-aventurados
aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que se arrependem de seus pecados. Vamos ler o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 14. Essa palavra é a graça. Como? 1 João, capítulo 1, o versículo 9 diz: se você se arrepender de seus pecados com o sangue da cruz, ele o perdoará. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele promete nos limpar de toda injustiça, mesmo que o espírito seja regenerado. As concupiscências da carne levam ao pecado. Vocês devem orar para se livrar desse pecado. Concupiscência, desejo da carne. Vigiar e orar não significa apenas pedir a Jesus para satisfazer os desejos de alguém. Significa controlar os desejos causados pela concupiscência da carne com o espírito. Uma vez arrepender do pecado original de Adão é suficiente. No entanto, nascer de novo não significa que as concupiscências da carne desaparecerão completamente. É por isso que Jesus disse que se confessarmos os pensamentos lascivos da carne com o Espírito e nos arrependermos, Jesus resolverá o problema, perdoará novamente. Vamos ler Daniel capítulo 12, o versículo 9 novamente. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras são fechadas e seladas até ao tempo do fim. É fácil entender se você ler o livro de Apocalipse primeiro e depois o livro de Daniel. Por outro lado, tentar entender o livro de Apocalipse pelo livro de Daniel é muito difícil. Este é o caminho de Deus. Quando você tenta abrir e interpretar o livro que Deus lhe disse para selar, você não consegue interpretá-lo corretamente. Como o 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 10 disse: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Neste versículo, se refere àqueles que estão em Cristo. O versículo que explica esta parte é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Na escritura original em grego, é escrito no tempo ao Risto, todos os que creram. Almeida Revista e Atualizada está devidamente traduzida. A outra versão é traduzida no tempo presente, tornando impossível distinguir entre os santos que sejam glorificados no dia de advento de Jesus e os que, surpreendidos, admirados. A razão pela qual aqueles que creram ficam surpreendidos no dia da vinda do Senhor é que eles são rejeitados no tribunal de Cristo e lançados para o inferno.
A Bíblia diz que a glória é a manifestação do que Deus planejou. O propósito final da segunda vinda de Jesus é se casar com a noiva. É para a glória de Deus que a festa de casamento é realizada. Aqueles que não mantiveram sua fé até o fim. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz que tais pessoas enfrentarão resultados indesejáveis no tribunal de Cristo e o julgamento do grande trono branco. Em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 11, que será realizado após 1000 anos, que será verificado se seus nomes estão escritos no livro da vida ou não. Desta forma, Apocalipse capítulo 22 fala sobre o tribunal de Cristo e o julgamento do grande trono branco. Apocalipse capítulo 22, o versículo 16 é um versículo muito importante. Vamos ler junto. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Mesmo que você leia até Apocalipse capítulo 21, Jesus não aparece, mas o apóstolo João fala apenas um anjo. Mas no momento decisivo, capítulo 22, versículo 16, Jesus finalmente revelou quem ele era. Eu, Jesus, enviei meu mensageiro às igrejas para testificar essas coisas nas igrejas. Meu anjo, mencionado em capítulo 22, no versículo 16, refere-se aos anjos enviados a cada uma das 7 igrejas. Em capítulo 2, no versículo 1, 8, 12, 18 e capítulo 3, no versículo 1 e 7 e 14. Está escrito para escrever uma carta aos anjos de cada igreja. O livro de Apocalipse já deu todas as palavras da profecia aos 7 espíritos e anjos responsáveis pelas 7 igrejas. Isso significa que todas as profecias foram encerradas com o final do livro de Apocalipse. Essa é uma parte muito importante. 1 Coríntios, capítulo 14, nos disse para profetizar a fim de edificar a igreja. É por isso que a profecia deve ser feita. Porém, as consequências das profecias que não correspondem ao conteúdo do livro de Apocalipse são verdadeiramente aterrorizantes. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Este versículo é imperativo. Quando ouvimos e lemos isso, há um certo comando de que o Espírito e a esposa dizem: vem Jesus. E quem ouve esta revelação deve dizer: vem, vem. Então, quando ouvimos um comando, temos que reagir, obedecer. Se for uma narrativa, basta assisti-lo. No entanto, a declaração deve
responder a esse comando. Jesus voltará como o noivo e nós temos que verificar o que nós preparamos a receber Jesus como o noivo. Quem tem sede, venha. Aqueles que merecem vir, aqueles que não têm sede, ficarão desapontados quando ele vier. Se você não está com sede, mesmo que esteja ouvindo a palavra de Deus, assim é chato, frustrante e o vídeo não é interessante. Então você pode pensar em desligá-lo ou acusá-lo. Mas se uma pessoa com sede, ouvindo o livro do Apocalipse, realmente vale a pena ouvi-lo. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Afinal, qual é a razão de ouvirmos a palavra de Deus? É ir à igreja ou ouvir o vídeo para encher nossa vida com a água da vida. Dos capítulos 1 a 22, um anjo agiu na forma de Jesus. Mas em capítulo 22, no versículo 16, Jesus apareceu e revelou sua identidade. Eu sou Jesus. Então o anjo, na forma de Jesus, desapareceu e o próprio Jesus está falando. O Espírito e a esposa dizem. O Espírito, em capítulo 22, no versículo 17, se refere ao anjo de Jesus. E a esposa se refere à santa cidade, a Nova Jerusalém, no capítulo 21. A esposa tem direito à água da vida. O rio da água da vida flui na santa cidade, a Nova Jerusalém. Venha e beba a água da vida. Afinal, a esposa é a igreja. Então, isso significa que a igreja aparece em sua forma completa. A igreja de verdade. Uma igreja constituída de acordo com a vontade de Jesus. Em tal igreja, a água da vida está claramente lá. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Visto que este versículo é dirigido à igreja em Corinto. Vocês são os santos e a igreja. A igreja é o templo de Deus e o lugar onde é cheia da água da vida, o Espírito Santo. É a igreja, a santa cidade, a Nova Jerusalém e a esposa de Jesus. Porque a esposa, escrita em capítulo 22, no versículo 17, já está cheia do Espírito Santo. A água da vida flui nela. Então, capítulo 22, dos versículos 18 e 19, são palavras muito importantes. Se você adicionar o conteúdo do livro de Apocalipse, você receberá todas essas pragas e se você tirar uma, não poderá entrar na cidade. Isso significa ser lançado no lago de fogo. Se você realmente entende esses dois versículos, deve saber que o livro de Apocalipse deve ser lido e compreendido. A mensagem que esses dois versículos estão tentando transmitir é que o livro de Apocalipse é uma profecia completa. Não pode haver nada além do livro de Apocalipse. Significa profetizar dentro do escopo do livro de Apocalipse e ter conhecimento dentro desse escopo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 20 e 21.
Aqueles que testifica estas coisas disse, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Jesus disse 3 vezes no versículo 7, 12, 20 de capítulo 22, que ele viria em breve. Em terceira vez, Jesus enfatizou que certamente cedo venho. Com isso dito, a Bíblia termina. A esta palavra, os santos devem responder: venha, Senhor. Para fazer isso, devemos entender o livro de Apocalipse e nos preparar para o plano de salvação de Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo para que possamos nos tornar santos, que vivam a vida de tal noiva. Deus os abençoe em nome de Jesus.